Século XIX. Uma época de transformações profundas. A Revolução Industrial remodelava as sociedades. Descobertas científicas desafiavam crenças antigas. No entanto, em meio a essa agitação, a sede por compreensão espiritual permanecia. Esta é a história de O Evangelho segundo o Espiritismo, um farol de esperança para um mundo em busca de significado. Uma obra que ofereceu uma explicação coerente e racional para os fenômenos espirituais que fascinavam tantos. Este é o legado duradouro da obra-prima de Allan Kardec. Um dos aspectos mais notáveis de O Evangelho, segundo o Espiritismo, é sua tentativa de unir a ponte entre ciência e fé. Kardec acreditava que as duas não eram mutuamente excludentes, mas sim formas complementares de entender o universo. Ele via o Espiritismo como uma ciência da alma, um sistema de conhecimento baseado na observação, experimentação e dedução lógica. As comunicações espíritas que Kardec estudou foram submetidas a análises rigorosas, buscando padrões e consistência para estabelecer sua validade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta a fé não como uma crença cega, mas como uma confiança consciente nas leis invisíveis que governam os reinos físico e espiritual. O livro incentiva os leitores a abordarem os assuntos espirituais com a mente aberta e um coração perspicaz. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria abrange tanto o visível quanto o invisível, o material e o espiritual. A ênfase na natureza coletiva e universal da sabedoria espiritual em O Evangelho segundo o Espiritismo encoraja uma abordagem de mente aberta e inclusiva na busca da verdade. Kardec acreditava que a verdade pode ser encontrada em diversos lugares, não apenas dentro dos limites de uma única religião ou filosofia. Ele incentivava seus leitores a estudarem diferentes tradições espirituais, a dialogarem com pessoas de diferentes fés e a estarem abertos a novas ideias e perspectivas. Essa abertura era essencial para o crescimento espiritual e para alcançar uma compreensão mais completa do universo e do nosso lugar nele. Essa postura inclusiva se reflete no próprio O Evangelho segundo o Espiritismo, que se baseia em uma ampla gama de fontes. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a abordar nossa jornada espiritual com curiosidade, humildade e disposição para aprender com fontes inesperadas. Ele nos lembra que a verdade não é um destino, mas uma jornada, e que quanto mais abertos estivermos a novas ideias e perspectivas, mais rica e significativa será nossa jornada. Um dos aspectos mais revolucionários de O Evangelho segundo o Espiritismo é a sua ênfase na verdade espiritual, que não se restringe a um único sistema religioso ou de crenças. O ensinamento universal dos Espíritos transcende essas fronteiras criadas pelo homem, oferecendo uma mensagem de esperança e orientação acessível a todos que a procuram. Kardec acreditava que todas as religiões, em sua essência, contêm elementos de verdade. Elas refletem o desejo inato da humanidade de se conectar com o divino, de compreender o nosso propósito no universo e de viver uma vida ética e com significado. No entanto, com o passar do tempo, essas verdades muitas vezes se obscurecem por dogmas, rituais e interpretações de instituições humanas falíveis. O ensinamento universal dos Espíritos, como apresentado em O Evangelho segundo o Espiritismo, busca romper essas camadas de complexidade, revelando as verdades essenciais que nos unem como seres espirituais. Ele enfatiza que o caminho para a iluminação não se encontra na adesão cega a uma única doutrina, mas sim em viver uma vida guiada pelo amor, pela compaixão e pelo desejo sincero de fazer o bem. Essa mensagem de inclusão e amor universal tem o poder de derrubar barreiras e promover a compreensão entre pessoas de diferentes crenças e culturas. Ela nos lembra que todos fazemos parte de uma única família humana, compartilhando uma herança espiritual comum
e nos empenhando em direção ao mesmo objetivo de iluminação e libertação espiritual. O ensinamento universal dos Espíritos, como apresentado em O Evangelho segundo o Espiritismo, não busca apagar a diversidade das culturas e crenças humanas. Ao contrário, nos convida a enxergar essa diversidade como uma força, uma tapeçaria tecida com fios de sabedoria vindos de inúmeras fontes. Ao abordarmos essas perspectivas diversas com mente aberta e coração compassivo, podemos alcançar uma compreensão mais rica e matizada da dimensão espiritual da vida. Imagine um mundo onde, ao invés de nos apegarmos a dogmas e linhas divisórias, nos aproximamos uns dos outros com curiosidade e disposição para aprender com diferentes perspectivas. Imagine as pontes que poderiam ser construídas, os conflitos que poderiam ser resolvidos. Se reconhecêssemos a humanidade compartilhada que nos une, a linguagem espiritual universal que sussurra para todos nós, o Evangelho. Segundo o Espiritismo, oferece uma visão de um mundo unido, não por um único sistema de crenças, mas por um compromisso compartilhado com o amor, a compaixão e o crescimento espiritual. Ele nos encoraja a nos ver como cidadãos de uma comunidade global, conectados não apenas por nossos corpos físicos, mas pelos fios invisíveis do Espírito que nos unem a todos. Este é o potencial transformador de abraçar o ensinamento universal dos Espíritos, um mundo onde a diversidade é celebrada, a compreensão é promovida e a luz da verdade brilha intensamente em cada coração. Mais de um século e meio se passaram desde que Allan Kardec compartilhou o Evangelho segundo o Espiritismo com o mundo. No entanto, a mensagem do livro, longe de se desvanecer com o tempo, ressoa com ainda maior urgência e relevância em nossa era moderna. Num mundo frequentemente marcado pela incerteza, divisão e um anseio por significado, a obra de Kardec oferece uma mensagem atemporal de esperança, amor e despertar espiritual. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos lembra que não estamos sozinhos neste vasto e muitas vezes desconcertante universo. Somos seres espirituais, eternos e interligados, percorrendo um caminho de crescimento e evolução que se estende muito além dos limites de uma única vida. Essa compreensão profunda de nossa verdadeira natureza tem o poder de transformar nossa perspectiva, infundindo nossas vidas com propósito, significado e um profundo senso de pertencimento. A obra de Kardec nos convida a olhar além do mundo material, além das limitações de nossos sentidos físicos, e a abraçar a realidade do Espírito dentro de nós e o reino invisível que nos cerca. É neste reino, através da comunicação com aqueles que já se foram e da orientação de nossos guias espirituais, que descobrimos o verdadeiro significado da vida, o propósito de nossas lutas e o potencial infinito que jaz adormecido dentro de nós. A mensagem duradoura de O Evangelho. Segundo o Espiritismo, é uma mensagem de amor, compaixão e esperança. É um chamado para despertarmos para nossa verdadeira natureza, para abraçarmos a jornada de crescimento espiritual e para contribuirmos para a criação de um mundo mais justo, compassivo e iluminado para nós mesmos e para as gerações vindouras.